Bem-vindo, bem-vinda a essa nova iniciativa, o Canal InfraLeaders. O Canal InfraLeaders, que é uma iniciativa que junta os programas de MBA da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, MBA PPP e Concessões, MBA em Saneamento Ambiental, os nossos cursos de curta duração e o nosso próprio programa, o Programa Internacional de Líderes da Infraestrutura, o InfraLeaders, que já se consagrou como uma grande programa, uma grande arena de debates sobre o setor de infraestrutura, ajudando a promover o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Por isso que chamamos agora de Canal InfraLeaders. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui conosco o deputado federal Arnaldo Jardim, que é relator do projeto de lei que vai alterar, promover mudanças significativas e muito importantes na lei de PPPs, na lei de concessões, que podem provocar um grande melhoria no sistema e muitos pontos de atenção. É um projeto que já vem em andamento e hoje nós temos essa grata satisfação de receber o deputado federal Arnaldo Jardim. Arnaldo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal InfraLeaders. Você é uma pessoa muito bem-vinda aqui. Muito obrigado, Carlos. Uma alegria muito grande poder estar com vocês, estar aqui amparado por você nesses espaços. Eu quero lhe cumprimentar, você desde o momento que foi à Inglaterra, naquilo que é a London School of Economics, você criou referências. Eu convivo com o Carlos há muito tempo. Vocês muitas vezes o ouvem, ele assistem aquilo que ele expõe, mas talvez ele, por modéstia, não relate isso. É um grande especialista nessa questão, PPPs e concessões. Esse instituto é um instituto que faz a diferença. Cada vez mais os países recorrem a isso como uma forma de delegar atribuições que deveriam ser do poder público, né? Oferecer serviços, emprestar obras que melhorem a qualidade de vida das pessoas, que melhorem a infraestrutura do país, mas não tem jeito do ponto de vista do orçamento limitado. Então tem que recorrer a essas formas de financiamento e também dar uma qualidade na gestão. Eu aprendo muito com o Carlos, desde o primeiro momento que eu comecei a tratar desse tema, tive nele um amparo muito grande. Eu vim aqui para contar, mas vim aqui muito para ouvir você também, por tudo aquilo que você faz junto à faculdade, no InfraLeaders, em diferentes instâncias aí. Muito obrigado. Arnaldo, muito obrigado pelas palavras, mas eu acho que vocês precisam também, eu tenho essa grata oportunidade de conhecer o deputado Arnaldo Jardim há muitos anos, eu acho que não poderia estar em melhor mãos a relatoria desse projeto de lei. O deputado Arnaldo Jardim, que é engenheiro de formação, foi deputado estadual aqui no estado de São Paulo por muitos mandatos, foi secretário de Estado também por muito tempo e deputado federal já desde 2007 e é, para mim, um dos deputados mais qualificados, mais inteligentes, mais preparados e um dos mais influentes também no Congresso Nacional. E uma pauta dessa das PPPs e concessões não poderia estar em melhor mãos do que a sua para poder realmente fazer com que tenha uma convergência para um relatório que seja aprovado. Então, muito obrigado. E eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo, Arnaldo, que você pudesse contar um pouco para a gente do histórico, né, de como começou essa questão da ideia de fazer uma revisão na lei de PPP, na lei de concessão, porque, se eu não me engano, o primeiro relatório é de 2019, né, então já teve algumas idas e vindas. Então, se puder contar um pouco de como foi esse processo e até o momento que a gente está, acho que é muito legal para colocar todo mundo na mesma página. Olha, é verdade o que o Carlos narrou a vocês aí. Eu sempre cuido da parte da infraestrutura. Todos os setores são importantes, mas até por conta da minha formação, eu sou engenheiro de formação, foi mencionado, sou engenheiro civil, lidei com isso quando fui secretário da Habitação do Estado de São Paulo, falo de inovação, de tecnologia. E nesta área de infraestrutura, muitas vezes, repito, auxiliado pelo Carlos, por tudo aquilo que ele lidera de pessoas especialistas, só recentemente eu fui da comissão que fez a nova lei de licitações, que é um instrumento muito estratégico para o planejamento. Nós fomos da comissão que instituiu o novo marco regulatório de saneamento. Você dirige MBA nessa área de saneamento, sabe da importância estratégica disso. Eu fui agora, recentemente, o relator das debêntures de infraestrutura. Tudo isso para chegar naquela pergunta que você me fez, lidar com PPPs e concessões
foi algo que nós começamos num período anterior. Este ano de 2025, a lei de concessões que nós temos no Brasil, e que é bem sucedida, completa 30 anos. E a lei de parceria público-privada, que é outra que nós vamos buscar aperfeiçoar, comemora 20 anos. Essa não bem aplicada ainda, acho que tem um caminho por percorrer. Dito isso, eu pedi licença, era presidente da Câmara o Rodrigo Maia, ele aceitou essa delegação com o apoio do setor produtivo e constituiu-se uma comissão. E nós fizemos uma proposta bem parruda, grande. Ela pegou toda a legislação de PPPs e concessões, eu com você debati na época, tá certo? E nós apresentamos um anteprojeto. Mas depois veio a Covid, nós tivemos que tomar soluções mais pontuais e nós decidimos fazer uma coisa. Ao invés de fazer uma mudança muito grande, que ela até poderia ser necessária, tá certo? Mas nós tínhamos um ponto de largada, que era a atual legislação, e nós optamos por não fazer uma nova, mas para fazer aperfeiçoamento nessa. E olha como é que se construiu, e é bacana para que todos saibam como é que a gente pode criar esse momento. Assumiu um novo governo, o Lula tem uma vertente à esquerda. E muitas vezes a esquerda, eu acho que equivocadamente, criticou muito concessões e PPPs porque confundiu isso com privatização. E dizia que isso era transferir patrimônio público para o privado, meio vender o patrimônio público. Nós tivemos um longo aprendizado de demonstrar que, ao contrário, que isso dava poder ao Estado e dava responsabilidade. Porque, incapaz de fazer, o Estado deveria se segurar para ser menos executor e mais orientador, para ser menos a pessoa que põe ali a mão na massa e estabelecer as regras, as diretrizes com relação a isso. Esse é o conceito de PPPs e concessões. Depois de um aprendizado, acho que o próprio setor, ideologicamente mais à esquerda, compreendeu isso. No começo do governo do Lula, eu mandei uma carta a todos os ministros dizendo o seguinte: vamos tocar para adiante PPPs e concessões? É um instrumento? E eu fiquei feliz porque veio a resposta que sim. Falei, olha, que bom, vamos caminhar nesse sentido. 2 ministros, particularmente, com eles eu desenvolvi uma relação. Nós estamos agora, começo de 2025, né? Primeiro trimestre, já superado o primeiro trimestre, né? As coisas passam rápido, né, cara? Já estamos agora, daqui a pouco, indo para o meio do ano. Então, quadrimestre superado, tá certo? O ministro Rui Costa, que é o da Casa Civil, é o que coordena ali o Palácio, o núcleo do poder, designou um secretário dele, que é uma ótima pessoa, Marcos Cavalcante, dirige a PPI, tá certo? Eu, por circunstância, já o conheço de um tempo anterior. Ele foi secretário de Infraestrutura da Bahia e fez lá PPPs e concessões. Uma delas está agora chegando ao final, que é a PPP que vai ligar Salvador à ilha de Taparica, que é uma travessia grande, vai ser uma das maiores pontes do mundo, regime de concessão, e agora está andando lá. Depois, o ministro Haddad designou outro secretário, ótimo também, Marcos Pinto. Ele é o secretário das reformas econômicas. Com eles eu passei a dialogar e, junto com a equipe lá da Câmara, do Poder Legislativo, nós identificamos, Carlos, 11 pontos. 11 pontos que são os nós. 11 pontos que são parte de uma legislação que não ficou clara, gera contraditório, cria demanda no judiciário. Pontos de legislação que a própria realidade nos deu luz. A experiência de 30 anos põe novos desafios, traz outro olhar, dá uma outra convivência. Então, nós, com isso, tínhamos esses 11 pontos. Elencamos. Com o governo eu discuti e o governo está muito próximo da visão que nós estamos estabelecendo. Então, em que momento que estamos? O projeto está em regime de urgência, fui designado em dezembro, era presidente ainda o Arthur Lira da Câmara, o Hugo Mota, quando assumiu agora, me procurou e falou, Arnaldo, isso é prioridade total, porque isso é muito importante para o desenvolvimento do país. Eu falei, opa, beleza,
fiquei muito contente com isso, me reafirmou como relator da matéria e eu estou, nesse instante, iniciando o processo de deliberação para que a gente possa ter a votação. Não, excelente, eu acho que é muito bom que se traga esse histórico. Nós somos testemunhas também do trabalho que o governo federal vem fazendo no sentido de começar a fazer PPPs federais, inclusive, né? O governo federal nunca foi muito de fazer PPPs diretamente, concessão administrativa, concessão patrocinada, mas uma larga experiência com concessões comuns, né? E o PPI tem feito um trabalho muito importante nesse período. Alguns ministérios também têm fomentado bastante, o próprio Ministério dos Transportes, né, considerando fazer até PPP de ferrovias, e o Ministério da Fazenda com seu papel estratégico, né, a Secretaria de Reformas Econômicas, mas também a Secretaria do Tesouro Nacional, que tem feito um trabalho muito importante de fomentar as PPPs, sobretudo nos subnacionais. Eu acho que o ecossistema é favorável e eu acho que é um momento oportuno para fazer essas melhorias pontuais na legislação. Eu acho que foi muito acertado não refazer tudo, né, para não causar nenhum tipo de instabilidade jurídica, mas realmente, com os pontos bem identificados, tentar ser mais mudanças cirúrgicas que possam dar mais segurança para o investidor e também que ajude a fortalecer a própria capacidade do Estado em levar esses projetos adiante. Então, gostaria muito de que você pudesse, já agora, a partir desses 11 pontos, de dar uma listada quais são essas mudanças que se pretende propor no relatório que o senhor vai apresentar aí nas próximas semanas, acredito, né? Então, conta um pouco para a gente do que pode vir por aí. Olha, a primeira questão que é chave, eu vou elencar agora de memória, você está com uma listinha melhor que a minha aí, você vai me cobrando os pontos aí, tá, Carlos? Mas deixa eu dizer. Primeiro tem um conceito que eu chamo de que concessão, como é um contrato que vai 30, 50, e agora nós estamos criando a possibilidade de estender mais no tempo isso, imagine, o mundo como é que era? Há 50 anos atrás não tinha celular. Há 50 anos atrás não se falava em inteligência artificial. Daqui a 10 anos, imagine que instrumentos novos surgirão. Então você tem um contrato, eu chamo de contrato vivo. Então, ele tem que ter princípios, ele tem que ter regras, mas ele tem que ter flexibilidade. Então, primeira questão, o contrato tem que ter um compartilhamento de riscos. Quando você fazia um contrato anterior, você estabelecia uma regra, parecia que o mundo não ia mudar, e você dizia, olha, os aeroportos vai ter tal demanda, você vai ter em tal aeroporto 1 milhão de passageiros ano. E, de repente, não é nada disso. Esse número explode e duplica. Ou esse número tem uma determinada injunção econômica e esse número cai pela metade. Nós vivemos a Covid. Até hoje tem contratos que estão sendo redefinidos por conta disso. Nós agora, há um ano atrás, o estado do Rio Grande do Sul estava sob águas. O aeroporto Salgado Filho ficou sem operar durante 9 meses. Como é que a concessionária poderia imaginar isso? Como é que o contrato poderia prever isso? Impossível. Então, a primeira questão é compartilhamento de risco. Ou seja, não dá para ser um negócio bom por um lado. Então, o concessionário quer ganhar cada vez mais. Não pode, tá certo? Tem que ter disposição de ter a sua justa remuneração para prestar um bom serviço, mas tem que ter consciência de que isso tem um limite. E ao poder concedente, poder público, que delega isso, também tratar o concessionário como um parceiro. E vai surgir questões que precisam ser analisadas. Agora, por exemplo, a grande questão é a mudança climática. Há 30 anos atrás, você poderia imaginar que isso impactaria contratos? Tá certo? Nem pensar. Então, o primeiro capítulo é compartilhar riscos, é uma expressão de contrato vivo. Segunda questão, tá certo? Você imaginava, olha, eu vou fazer essa concessão, tá certo? Aí um grupo tal vai ficar permanentemente. Os grupos econômicos mudam. Hoje tem um processo de fusão, grupos se desmembram, um passa a ter perda de qualidade, não consegue dar conta. Então, você tem que ter regras de controle acionário, transferência de controle acionário, analisar propostas de fusões. Isso dá todo um outro capítulo também importante.
Quando você faz um equilíbrio do contrato, ou reequilíbrio do contrato, você precisa de ter isso submetido aos órgãos de controle, tribunais de conta. Aí, quando no projeto eu, vivendo essa experiência, analisando com as pessoas, nós vimos que esses contratos estão muito demorados para ser analisados. E há um risco e um temor do administrador público. Ele, para assinar um contrato, ele pensa 10 vezes, porque ele depois pode ser responsabilizado, uma coisa que ele não percebeu pode depois acontecer, e muitas vezes há uma omissão. Então, uma empresa perde um reequilíbrio e o governo, o poder público, o órgão controlador, a agência, o instrumento de controle externo, sabe o que faz? Nada. Não fala nem sim, não fala não. Como a gente julga, usa a expressão vulgarmente, senta em cima e deixa as coisas acontecer. Então nós vamos estabelecer prazo. Quando eu decidi, eu não, mas recolhendo a experiência, que era necessário ter isso, outras pessoas disseram, puxa vida, tá bom, então vai ter prazo e o órgão vai ter que responder nisso. Sim. Aí falaram, mas tem também do lado do concessionário, tem alguém que pede o reequilíbrio, na realidade é porque não está dando conta de fazer os investimentos, é uma manobra postergatória. Então, sempre equilibrar. Então, o órgão e o poder público vai ter que dar resposta num determinado prazo. Mas, por outro lado, o concessionário não pode pedir com descritério. Ou seja, fazer um ato de malandragem que é pedindo aquilo lá para ganhar um tempo de obrigações que deveria cumprir. Então, buscamos estabelecer isso. Um outro capítulo, quando há contraditório, você muitas vezes viu isso, eu sei que você analisou isso, você tem um instituto de arbitragem. Antes de entrar no judiciário, você pode usar arbitragem. Ou você tem a possibilidade de ter acordo tripartite. Por quê? Você tem o poder concedente, o concessionário, e você tem o investidor. Ele tem que sentar um pouco na mesa e isso dá mais segurança nisso. Então, nós normatizamos isso, que na legislação também não estava claro, é um capítulo todo importante. Receitas acessórias. Você faz um contrato, tá certo? Então, para uma pessoa tomar conta de uma rodovia. E, de repente, você percebe que, ao lado disso, olha uma experiência que aconteceu já faz tempo, está até antiga. Você tinha que passar cabo de fibra ótica. E, de repente, descobriu o seguinte, qual o melhor lugar para você passar? É no leito da rodovia. Porque ali já está desobstruído, ao invés de você passar por terrenos privados, ter que pedir autorização por uma, ou fazer, passa pela rodovia. A empresa que passa o cabo paga alguma coisa para a rodovia. Isso é uma receita que não estava prevista no contrato original. Receita acessória, tá certo? Hoje, na legislação, diz o seguinte, tudo que vier a mais de receita acessória, ela pode ser usufruída para diminuir a tarifa. Então, uma determinada concessionária vai ter lá um cabo de fibra ótica que passa, ela recebe por isso. Então, na hora de calcular a tarifa do pedágio, ela abate uma proporção disso. Ok, a regra permite isso. Só que isso tem sido inibitório, porque a concessionária já tem o seu trabalho. Ela vai falar, puxa vida, eu vou criar uma receita, eu vou ter que tomar conta disso, eu vou ter que desestimula. Então, nós estabelecemos uma regra que a receita acessória possa ser compartilhada. Com isso, a concessionária vai ter mais apetite para buscar essa receita. Ganha também o cidadão que usa o serviço, porque vai ter um movimento para buscar complementar recursos, ou seja, para diminuir a tarifa. Um outro capítulo aí importante é o seguinte, quando você fazia uma concessão, vou pegar de novo a rodovia, que é um exemplo notório e todo mundo percebe. Você tinha ali a concessão para a pessoa andar ali. E, de repente, você pode fazer uma rodovia que tem acesso ou a um bem turístico, ou a um porto, e você pode combinar aquela concessão com algum outro tipo de uso. Então, você pode fazer a rodovia e a rodovia desembocar num espaço que tem ali, por exemplo, um pátio de não só que o veículo possa ficar estacionado,
um pulmão de chegada até o posto, mas você pode ter ali um posto em que você tenha uma tratativa final do produto para ser embarcado, tá certo? Você pode ter um centro de processamento, você pode ter uma zona de processamento de exportações. Então nós avançamos agora e nessa proposta que estamos apresentando tem o conceito de concessão multimodal. Convivem diferentes objetos dentro de uma concessão. Outro ponto, eu estou desandando a falar, hein? Você me passa, para aí e vai falando. Então, outro ponto, concessão por adesão. Esse está um pouco polêmico, as pessoas não estão compreendendo muito, mas eu sou nascido na querida cidade de Altinópolis. Já conhece Altinópolis, Carlos? Nunca estive lá, mas quando recebi o convite para ir com o herdeiro da cidade, eu irei. Herdeiro da cidade, não. Mas é uma querida cidade de Altinópolis. É entre Ribeirão Preto e Franca. É uma linda cidade. Nós temos lá em Altinópolis uma cidade pequena, tá certo? A minha cidade tem em torno de 20 mil habitantes, onde eu nasci, tá certo? E lá nós podemos fazer uma concessão para iluminação pública. É uma das mais usuais concessões que se faz. É uma que tem uma modelagem já bem definida. Então você pega e diz o seguinte, olha, tem até a taxa de iluminação que facilita muito, receita vinculada, você sabe bem disso. Eu vou fazer uma concessão da iluminação. A empresa que assume, ela fica encarregada de estender a iluminação onde não tem, fica encarregada de manter para que a luminária que se apaga seja rapidamente novamente constituída. O poste teve um problema, caiu, se deteriorou. Então ela faz a manutenção da iluminação pública e o crescimento. Em geral, isso se cobra por poste. Então, lá em Altinópolis, estou falando números fictícios só para que as pessoas... Lá em Altinópolis tem 500 postos de iluminação, 500 postes de iluminação. Então, a concessionária vai receber R$20 por poste. Então, ela vai receber R$10 mil por mês para poder fazer a manutenção da rede de iluminação. Fez lá uma licitação, ganhou a empresa X para ser a concessionária que cuida disso. Do lado da minha Altinópolis, 80 quilômetros, tem a grande cidade de Ribeirão Preto, enorme. Tem 650 mil habitantes de Ribeirão Preto. E do lado tem Santo Antônio da Alegria. É um lindo nome, né? Certo. É esse o nome da cidade. Santo Antônio da Alegria. É menor que Altinópolis. Ali tem 8 mil, metade do que tem Altinópolis, grosso número também. Se você faz uma concessão em Altinópolis, tá certo? E custa 10 por poste para fazer, e você faz uma concessão em Ribeirão Preto, que tem uma escala, ao invés de ter 500 postes, tem 10 mil postes, tá certo? Em geral, com a escala, o preço diminui. Então, aquilo que em Altinópolis se pagou 20 por poste, de repente, em Ribeirão Preto, é 10. Então, você não pode fazer adesão, porque senão uma pessoa para fazer em Ribeirão Preto vai receber 20 por poste, deveria ser menos. Só que em Santo Antônio da Alegria, que é um pouco menor, pode fazer por adesão. Então, nós estamos estudando, isso é para facilitar, particularmente pequenos municípios, e se somar contrato por adesão. Então, no total são cerca de 21 pontos que nós estamos tratando nesse processo de aperfeiçoamento da legislação sobre concessões e sobre PPPs. Não, excelente, Arnaldo. Até deixei correr, porque eu acho que é muito importante que parta de você a explicação e a argumentação e o fundamento do que está sendo pensado no relatório. Eu recomendo, lógico, aqui a gente não vai ter essa oportunidade de ir nessa lista em detalhes, mas foi publicado na agência Infra uma matéria que listam esses 20 pontos, então dei uma pesquisada para ver os pontos que foram apresentados pelo deputado já publicamente. Eu tenho acesso aqui a esse documento. Eu iria, para a gente fazer aqui ainda mais uma rodada, alguns comentários, se me permite. Pois é. Eu acredito que as mudanças estão indo certamente, no geral, pelo que a gente vê, tem uma parte que vai, na verdade, dar base legal para práticas que já vêm sendo praticadas, mas que não dão a segurança nem para o gestor público e nem para o investidor, para a concessionária privada.
por exemplo, a questão da arbitragem, ela já tem contratos que fazem uso da arbitragem, mas ainda tem outros mecanismos como dispute boards, né, outras formas de resolução de conflitos que não estão tão bem previstos e podem gerar algum tipo de questionamento legal no futuro, e ter uma base legal para isso acho que é fundamental. Acho muito também oportuno a questão de tentar disciplinar a questão dos reequilíbrios de ambos os lados, né? Porque também tem uma iniciativa aqui de dar prazo para homologação dos pedidos de revisão tarifária, isso de falar que senta em cima, muitas vezes até por razões políticas, e acaba custando mais caro depois fazer o reequilíbrio represado para todos nós, né? Então, eu acho que são iniciativas muito importantes que eu acho que podem surtir um efeito muito bom. O próprio reequilíbrio cautelar, né, que já vem sendo dado em alguns casos, disciplinar o reequilíbrio cautelar, que é quando você já aceita uma parte do pedido de reequilíbrio para que a concessionária não fique esperando tanto tempo, e aquela parte que é a parte menos controversa, vamos dizer, e a parte mais controversa talvez leve mais tempo, mas pelo menos não fica esse jogo de empurra e uma demora que gera uma insegurança, e todo o setor, né, toda a sociedade sai prejudicado. Alguns pontos, né, que eu gostaria de discutir. Essa questão da fixação de prazo para os órgãos de controle externo se manifestarem, eu acho que essa também é uma que pode gerar alguma questão, porque os órgãos de controle, o setor vem fazendo um trabalho de tentar harmonizar, mas essa é uma questão polêmica, e porque muitas vezes, dependendo de como for dada a redação no PL, por exemplo, os órgãos de controle têm uma função constitucional de fiscalização, né? O poder concedente tem submetido os seus estudos para análise prévia, análise concomitante dos órgãos de controle. Em alguns lugares tem funcionado bem, em outros lugares não tem funcionado bem, mas dependendo do prazo que for colocado, primeiro tem que ver se não pode, primeiro se vai ter essa capacidade mesmo dos órgãos de controle. Alguns já têm equipes especializadas, têm equipes capacitadas para fazer isso nos estados, né? Porque essa legislação depois vai impactar os estados, nós não estamos falando aqui só de TCU. E outros não tanto, né? Mas eu acho que de ver até a questão, mesmo se isso não pode eventualmente dar algum problema constitucional de atribuição, porque eu acho que essa é a questão, né? Os órgãos de controle têm essa atribuição para fazer essa fiscalização, dependendo se é o órgão de controle o poder concedente que tem a prerrogativa de mandar essa demanda, talvez possa dar algum problema. E tem uma questão que eu acho que é muito importante. Os órgãos de controle, eles não aprovam edital ou estudos, eles dão recomendações. Isso eu participo do comitê técnico, com os órgãos de controle e tudo, eu já vejo que não há essa disposição de uma interferência no mérito, mas assim, porque não tem essa questão de aprovar, né? Eles não têm essa prerrogativa, e eu acho que isso vale a pena fazer esse debate. Concessão por adesão, eu concordo, isso é bem polêmico. Eu acho que está rodando essa polêmica, talvez porque não esteja claro como isso vai funcionar. Então eu acho que esse é um ponto de atenção, porque uma das grandes vantagens de fazer PPP e concessão é justamente você estimular a competição. Porque aí você consegue ter os ganhos derivados de um processo competitivo, em tese, né? Os ganhos derivados da produtividade que esse tipo de projeto pode gerar. Remover uma eventual competição, dependendo do caso, pode drenar isso daí. E nem sempre os estudos muitas vezes são feitos por um contrato, para aquela modelagem, para atender aquele determinado projeto. Nem tudo, de repente, é possível de aproveitar. Então, acho que só tem que realmente pensar como fazer isso para que maximize o benefício que você está buscando, que é de permitir com que municípios menores, por exemplo, possam se beneficiar. Acho que tem um ponto que eu vi de uma possível alteração na lei das PPPs, que é a autorização expressa para a utilização dos fundos constitucionais para oferecimento de garantia, contra-garantia ou pagamento de contraprestações. Olha, eu acho que esse é um ponto muito assertivo. Eu acho que muito do que não se conseguiu fazer de PPPs estricto sensu no Brasil se deve à ausência desses mecanismos, e eu acho que alguns usam FPE, FPM, e eu acho que esclarecer isso na legislação é fundamental para dar a segurança jurídica principalmente para o agente público que vai propor isso. Mas eu acho que precisa haver também a questão do posicionamento do Supremo. O Supremo se manifestou contrário a isso. Então eu acho que tem que ver se
também não vale depois fazer um questionamento para o Supremo, porque tem uma base legal, eles vão analisar diretamente, mas já existe essa visão do Supremo que não é favorável ao uso, o que eu acho que é descabido, porque é um mecanismo justo e legítimo para que os estados e os municípios usem um instrumento como esse da segurança jurídica, eu acho muito bom. Então, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Você fez um belíssimo resumo, né? Demonstra que o Carlos está super por dentro. Eu preciso muito das suas sugestões, eu preciso muito das suas observações. Sei que você é capaz individualmente e sei que você interpretará muitas das contribuições que podem vir agora desse grupo tão seleto que acompanha você, acompanha a faculdade, discutindo essas questões aí. Você começou fazendo uma consideração que eu quero reiterar, né? É muito bom que a gente possa propor, e essa é a base do parecer que eu pretendo apresentar, que eu estou com ele bem adiantado agora, nesse instante, ele é baseado na experiência concreta. Não é invencionice, não é uma coisa que sentado numa sala alguém teve a ideia, ou eu, ou alguém que me soprou uma ideia. É vivendo a experiência concreta de contratos que foram descobrindo caminhos, criando alternativas. Você disse que algumas dessas se transformaram em práticas usuais entre as partes. E quando vem a legislação, ela vem para fazer isso. Ela cria, então, uma formalização de uma experiência da base jurídica, porque isso pode se transformar em algo que a todos oriente depois. Você me pergunta sobre a questão do contrato de adesão, eu já expliquei um pouco, nós estamos refletindo, não faremos nada que seja precipitado ou que tenha alguma inconsistência. Essa questão dos fundos de garantia, os fundos como garantidores, fundos constitucionais, nós estamos dialogando. Realmente houve uma manifestação do Supremo dizendo que, particularmente, a cota-parte dos municípios, do Fundo de Participação dos Municípios, não poderia ser vinculadas, tá certo? E olha como é que é a realidade. O que está acontecendo? Consórcios se estabelecem, fazem essa vinculação através do consórcio. Então, você, quando não tem uma regra bem estabelecida, acaba acontecendo meio dribles naquilo que é uma normatização. Mas nós vamos fazer isso de uma forma muito cuidadosa, com o judiciário, estabelecendo limites e regras para que isso possa formular. Enfim, tem um conjunto de pontos, Carlos. Acho que o debate aqui não chegou a um que antes, porque teve aquecimento aqui com o Carlos, viu, gente? Então ele já me falou da questão de outorgas, que o preocupa também, como é que isso aí poderia ser contemplado, né? Como é que as outorgas poderiam ser distribuídas ao longo de contratos. Me preocupa, no setor de saneamento particularmente, nós vimos percentuais muito altos de outorgas, eles acabam sendo um momento, um ente subnacional, estados e municípios, captam essa outorga, utilizam e estão premidos pelas necessidades, utilizam e depois isso pode comprometer o contrato mais adiante. Então nós estamos discutindo tanto a destinação da outorga ou como se isso comporta algum tipo de limite e cuidado para que, não tendo um desembolso muito grande inicial, tá certo? Você não comprometa depois a vigência efetiva e a prática do contrato, ou seja, você não acaba causando uma tarifa a mais adiante muito alta para o usuário do serviço. Então, são questões como essa que você me ajuda a pensar, são questões como essa que eu quero pedir aí a colaboração de todos para que a gente possa fazer esse bom trabalho. Excelente, Arnaldo, muito bom. É muito bom ver essa abertura e a sua capacidade de escuta, de diálogo, para que se chegue a algo bem representativo da sociedade, do setor, bom para o governo, bom para o setor privado. Essa questão da outorga mesmo, eu acho que você trouxe o ponto saneamento, eu acho que é um dos melhores exemplos, né? Porque depois você precisa, como que ainda precisa ter subsídio cruzado na prática, né? Porque tem lugares que não chegam, e aí quando você usa o recurso para outros lugares, muitas vezes você está tirando o dinheiro justamente do próprio saneamento,
né? Então, eu acho que isso hoje eu vejo que é uma demanda importante. Sabemos que não é uma questão fácil, geralmente os órgãos fazendários têm suas preocupações com essa vinculação de uma receita, mas eu acho que isso é importante. No relatório inicial, eu lembro de 2019, isso aparecia. Eu acho que não perder isso de vista seria importante, e fazer de uma maneira que talvez se não seja obrigatória, seja optativa, discipline bem. Eu acho que não deveríamos perder essa oportunidade de que vai fazer uma reforma importante nas duas leis, de apontar para essa importância do uso adequado da outorga carimbada, ou como queiram chamar. E uma sugestão, se me permite, antes de a gente ir para a conclusão, que eu acho muito importante, nós temos visto, esse é um testemunho que a gente tem do nosso dia a dia por muitos anos, ainda até para que essa agenda do desenvolvimento da infraestrutura por meio de PPPs e concessões seja cada vez mais forte, ainda existe um déficit de capacidade institucional, de capacitação técnica, sobretudo nos entes subnacionais. Você deu o exemplo de municípios pequenos. Os municípios têm muita dificuldade, porque mesmo que eles consigam assinar um contrato, depois tem que gerir o contrato. E muitas vezes não tem as equipes especializadas, estão muito acostumados a trabalhar com as contratações públicas tradicionais. Então, seria também muito importante, eu acredito que, se pudesse colocar isso em lei, vincular uma parte, talvez, da receita da outorga para apoiar estados, municípios e até mesmo a União, em muitos casos, que às vezes fica de fora. Por isso, no seu desenvolvimento de capacidades institucionais. O Ministério da Fazenda, desde 2023, tem uma portaria normativa por meio do Tesouro Nacional muito importante nesse sentido, cujo, vamos dizer, a base de referência são as operações garantidas pelo Tesouro, né, que pode apoiar estados e municípios. Eu acho que fazer isso seria muito bom para cada vez mais incentivar incentivar novos entrantes, novos poderes concedentes, mas também fortalecer os que já estão fazendo. Eu acho que seria algo que a legislação poderia aproveitar. Tendo feito essas contribuições e chegando aqui no final, eu queria te fazer a pergunta final. Pois é. Qual que é a perspectiva de apresentação do relatório? Como está a articulação para que esse projeto seja aprovado, o relatório, e depois vá a plenário? O que quem nos está escutando pode imaginar aí de um certo cronograma para o avanço dessas mudanças legislativas? Carlos, eu estou muito convencido que vai acontecer rapidamente, viu? Nós estamos aí com uma prioridade definida na Câmara. O presidente Hugo Motta colocou esse projeto como ponto central ali dos nossos trabalhos, pediu que eu cumprisse prazos e eu farei isso. Eu estou terminando uma rodada de auscultar especialistas, todas as entidades ligadas ao setor de infraestrutura, nós com ela dialogamos. O governo, o executivo também, tanto na mensagem que mandou o presidente na abertura dos trabalhos, mencionou esse projeto, como todos os ministros também disseram que é prioridade. Então, é prioridade do Legislativo, o Executivo sabe da importância e a sociedade está querendo que isso possa ocorrer, todo o setor de opinião. Antes de terminar esse semestre, nós teremos votado esse projeto na Câmara sem a menor dúvida. Excelente, ou seja, viramos metade do ano, provavelmente com muitas novidades, com mudanças importantes que eu tenho certeza que vão melhorar o nosso ambiente de negócio para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. Estivemos então hoje aqui com o deputado federal Arnaldo Jardim. Deputado, muito obrigado por ter vindo, de ter sido tão aberto e exposto e aberto ao diálogo. Desejamos muito que você tenha sucesso agora nos próximos meses e que esse relatório, finalmente, esse projeto de lei consiga ser finalmente aprovado e comece a surtir os efeitos e os impactos tão desejados no mercado nosso de infraestrutura. Muito obrigado. Para mim foi um privilégio aqui estar. Estou aberto às contribuições, peço que elas ocorram o mais rapidamente possível. Me ajude a tocar bem essa responsabilidade. Deputado, deu essa oportunidade, então nós vamos disponibilizar, quando você vê esse material, fique à vontade de mandar para nós pelos nossos canais e nós faremos chegar
ao deputado ou mande direto para o gabinete do deputado, que tem sido muito receptivo a esse tipo de contribuição. Então, agradecemos pela a sua participação também, a sua audiência e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.